Quero falar sobre uma coisa muito interessante, sobre a estabilidade de modelos no articulador, porque a gente pode dividir em dois grandes grupos a dificuldade da gente fazer uma montagem do modelo antagonista do articulador. E se eu puder pôr em apenas dois grupos, eu vou classificar em um grupo com estabilidade e um grupo sem estabilidade. E um caso que é o arroz com feijão no consultório é esse aqui, ó. Nós temos aqui os 6 dentes anteriores, classe 1 de Kennedy. Nossa, essa aqui é nossa amiga do peito há anos, né? A gente vê o nosso arroz com feijão. E esse é um modelo altamente instável, né? Se eu for fazer essa classificação, eu vou ter que montar um antagonista. Ele é estável ou instável? Instável. Qual que é mais instável? Classe 1 de Kennedy. Porque o classe 2 de Kennedy ainda tem um dentinho aqui atrás, já forma o quê? Um triângulo. Então talvez você consiga apoiar os seus dentes superiores, né? E aí você ainda tem um triângulo. Agora aqui não, aqui eu tenho apenas uma linha, uma reta. Então eu não tenho estabilidade neste modelo antagonista para montar no articulador. Eu quero mostrar não só como eu obtive esse modelo classe 1, que é um modelo, como eu falei para vocês, instável, só que outra coisa que acontece muito no consultório, para quem esquenta o mocho, né, como eu não sou só pesquisador, eu sou aquele que esquenta o mochinho, e quem esquenta o mocho sabe o que eu estou falando, né, que a gente senta a bunda lá e ó, ripa. Muitos pacientes não querem fazer a prótese total superior. Eles aparecem, prótese total inferior, ou a PPR inferior, melhor dizendo. Eles querem fazer a prótese total superior e não querem fazer a inferior. E aí você tem um fato que eu tenho 6 dentes, eu não tenho estabilidade, né, desse modelo, às vezes tiro uma mordida lá mas não vai fazer inferior mesmo agora. Aí o protético não vê um monte, não tem dente, aí vou pôr mais para cá ou mais para lá o superior. E aí o paciente fala, agora eu quero fazer a removível inferior. E aí o dente superior, ou por culpa do dentista, que tirou um registro errado, ou por culpa do protético, ou nem é culpa, montou porque não se preocupou, né, porque não tinha dentes, e amanhã esse paciente não consegue ser reabilitado, porque tudo está errado em cima. Então é importante que, apesar desse modelo não ter estabilidade, nós temos que criar uma estabilidade nesse articulador para que o protético, ao montar os seus dentes superiores, ele já planeja um direcionamento da cúspide palatina dos dentes superiores para uma região conhecida. Agora eu vou inverter aqui, pessoal. Conhecida como linha de Pound ou linha principal do esforço mastigatório. E aqueles alunos do Clonagem 13 que estão assistindo, acabei de chamá-los no nosso grupo privado do WhatsApp, eles sabem, né, que esta linha, pessoal, conhecida como linha principal do esforço mastigatório, pelo livro do Daniel Telles, né, o Daniel, grande Daniel. Tive o prazer de conhecê-lo em vários eventos da GSK no Rio. Daniel Telles, autor de vários livros, e ele chama de linha principal do esforço mastigatório, e muitos artigos chamam essa linha de Pound. Um autor chamado Pound. Gente, várias pessoas chamando a mesma coisa com vários nomes, é que ela é importante, hein? O meu, por exemplo, é só Osmar, acabou. E se bobear, me chama de O, né? O. Então, pessoal, por que essa linha é importante? Né? Porque, pessoal, se nós pensarmos na futura reabilitação, eu tenho um monte de coisa aqui, depois eu vou conversar sobre isso. Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar um dentinho aqui, pessoal. Vou pegar um molarzinho aqui, só para vocês entenderem. Pessoal, nem sei se é superior ou inferior. Ai, que saudade do velho Vivodente. Ai, se ele ainda existisse, o melhor dente que eu já trabalhei. Enfim, pessoal, mais uma vez, quem pegar no meio do caminho é o superior. Se eu colocar
um dente, né, numa PPR ou numa prótese total inferior, e esse dente ele estiver vestibularizado da linha de Pound, o músculo da bochecha, ele vai empurrar essa prótese, vai desestabilizar essa prótese, vai machucar essa prótese. Se eu colocar esse dente mais para lingual, rapaz, aí você mexeu com um bicho que não se mexe, a língua. A língua eu falo que é um ET que vive dentro da gente. Não dá ordem para a língua. Se você falar para o cara tá atendendo e falar, põe a língua para a esquerda, a língua fica doida, a língua não mexe com ela, não dá ordem para a língua. A língua não aceita a ordem, é que nem minha mulher, não aceita. Então, significa qual o melhor lugar para se colocar um dente numa reabilitação? É o sulco mesiodistal, ele conhecida com a linha de Pound ou linha principal do esforço mastigatório. Então, se você pega uma paciente dessa que usa prótese total, prótese parcial removível, e você tem um nível desse calibre de perda óssea, pessoal, você sabe por que perde tudo isso de osso? Por que as enxertias estão cada vez mais modernas? Sabe por quê? Tem bastante técnica boa de enxertia, porque se perde muito osso. E quando eu pego esse paciente, e eu posso garantir para vocês que, infelizmente, olha esse lado, essa perda óssea é muito maior que essa, infelizmente, se perde osso não porque a prótese é mucoso dentro suportada, é por causa de iatrogenia. Próteses que são feitas subestendidas, pequenininhas, tá vendo? E se você observar, for uma pessoa atenta, existe uma marca de uma antiga PPR que foi feita assim, quando deveria ser aqui atrás, na parte conhecida como corpo da mandíbula. Existe um triângulo aqui chamado corpo da mandíbula, que é uma área altamente basal. Sabe uma área que é mármore, é dura, que eu gosto de apoiar? E aqui é um osso chamado esponjoso, parece uma esponja molinho, se apertar, dá esta merda toda de perda que vocês estão vendo, no coitado da boca do paciente. Mas não é que a PPR não funcione, é que ela está subestendida, porque para fazer uma prótese dessa, PPR, precisa saber fazer prótese total. E fazer prótese total bem feita. Porque eu preciso conhecer a anatomia máxima que eu vou aproveitar para que não aconteça essas porcaria e que o paciente não sofra uma coisa chamada preço biológico e perca todo o seu osso. Agora, se eu associar uma PPR que termina aqui, subestendida, quando poderia ter pego um osso bem duro dos dois lados, e a antiga está aqui, ó, nessa marca que vocês estão vendo, dessa perda óssea, ou seja, a área basal menor associada a um dente muito para dentro da língua ou muito para fora, então quer dizer que eu erro aqui, levo mais força e ainda coloco dentes que levam a movimentação dessa prótese, você tem todo esse colapso ósseo e essa doença, perda óssea e iatrogenia. Eu nem vou falar porque não tem nem descanso. Porque aqui deveria ter sido feito resinas, descansos, porque esses dentes são inclinados. Então, além da perda óssea, o que aconteceu? O dente que era aqui está aqui. E por que ele saiu da posição? Pessoal, porque isso não é uma prótese, é um aparelho ortodôntico comedor de osso. Além dele comer osso, pelo dente estar fora da posição, movimentando, por ter uma área subestendida, não aproveitada, eu ainda apoio descanso nos meus, quer dizer, descanso, que nem foi feito descanso, mas os meus apoios empurram esses dentes para frente. Então é um aparelho ortodôntico comedor de osso. Por isso que para fazer uma PPR dessa, precisa saber fazer uma PPR. Não é moldar e mandar o protético fazer, levando a movimentações de dente, consequentemente perdas ósseas em volta dos dentes, consequentemente uma área subestendida, onde não foi feita moldagem funcional e ainda está subestendida, então não tem as bordas ideais para selamento
do ar, retenção, estabilidade, no máximo da área basal, onde apoiando em osso duro, com descansos que levem uma carga que seria para frente, em cargas axiais, ou seja, quanto mais esse dente é apertado para dentro, mais o ligamento periodontal fortalece o osso pela tração. O osso gosta de tração. Agora, a pressão leva à reabsorção óssea. O osso não gosta de pressão e dá para ver como esse dente se movimentou. Então, o que nós fizemos na técnica da clonagem terapêutica? Eu peguei, moldei essa paciente, restabeleci toda essa área basal, pelo menos para distribuir a carga. Se o dente estava mais para lingual, eu desgastei. Se estava mais para vestibular, eu desgastei. Coloquei as forças na linha de Pound, no centro do rebordo. E se isso é tão importante, Osmar, quer dizer que se eu tirar um registro errado com o paciente é aqui, ó, RC, ele morde aqui, quer dizer que se eu tirar um registro errado, os dentes superiores, ao serem direcionados para cá, eles vão estar errados também? Sim. Significa, Osmar, que mesmo que o paciente não vá fazer a PPR dele agora, em vez de você moldar o antagonista, a PPR que está errada e perpetuar o erro na nova prótese, quer dizer que eu tenho que montar esse modelo numa posição no sentido espacial horizontal perfeita, em RC, os côndilos centralizados, e aí o protético vai direcionar a ponta dos dentes da cúspide palatina para a linha principal do esforço mastigatório, para que quando esse paciente, por respeito a ele, resolver fazer uma PPR, eu possa fazer os meus descansos em resina fotopolimerizável rapidamente, para levar as cargas axiais para o dente e não laterais, para não movimentar esse dente. Quer dizer que eu preciso posicionar já essa mandíbula para que quando eu for fazer a inferior, os dentes inferiores sejam montados sobre a linha de Pound, fazendo com que o dente fique centralizado, nem sendo atrapalhando a língua e nem a bochecha. E quer dizer que sobre esse lindo modelo anatômico, onde eu percebo a linha oblíqua externa, a linha oblíqua interna, a linha milioideia, eu percebo a papila, não está recortado, pessoal, eu não estou aqui para dourar a pílula, sabe, mostrar aquele pavão. Não adianta um modelo bonito errado. Tudo que eu quero, que me interessa, está aqui. Mas por que você não recorta? Porque não tem espaço. No meu consultório tem 28 metros, não tem espaço para recortador. Mas é uma coisa que eu posso recortar dos meus protocolos. O que eu não posso admitir é erros no planejamento, no meu planejamento.